Você sabe quais são os títulos executivos judiciais? Eu sou Renato Veloso, sou juiz de direito e professor, e neste canal eu ajudo estudantes e profissionais de direito a compreenderem melhor a teoria e aliá-la com a prática jurídica, isso de uma forma descomplicada. E eu te convido, se inscreva no meu canal e lembre-se, ative o sininho, porque sempre que lançarmos um vídeo novo, você receberá uma notificação. Na Pílula Jurídica de hoje, nós vamos conversar sobre os títulos executivos judiciais. Lembrando que essa Pílula Jurídica faz parte de uma série onde estamos estudando o cumprimento de sentença. Um dos requisitos essenciais para qualquer execução, e aí também no cumprimento de sentença, é a existência de um título executivo. O título executivo ele pode ser extrajudicial, que nós temos uma série onde estudamos a execução de título extrajudicial, e também ele pode ser um título executivo judicial, que é do que trata essa nossa série de cumprimento de sentença. O título executivo ele tem a característica de ele ser estipulado pelo legislador. Ou seja, só é título executivo aquilo que a lei diz que é título executivo. E o mesmo acontece no caso dos títulos executivos judiciais. Somente aqueles que estão elencados pelo legislador é que podem ser considerados títulos executivos judiciais. Ou seja, para que haja o cumprimento de sentença na forma do artigo 513 do Código de Processo Civil, é indispensável a existência de título executivo judicial. Esse título executivo judicial ele está elencado no artigo 515 do nosso Código de Processo Civil. Vamos conhecer o artigo 515. Artigo 515. São títulos executivos judiciais cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste título. Primeiro, as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. Segundo, a decisão homologatória de autocomposição judicial. Terceiro, a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza. Quarto, o formal e a certidão de partilha, exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a título singular ou universal. Quinto, o crédito de auxiliar da Justiça quando as custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial. Sexto, a sentença penal condenatória transitada em julgado. Sétimo, a sentença arbitral. Oitavo, a sentença estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nono, a decisão interlocutória estrangeira após a concessão do ex-aquatur à carta rogatória pelo Superior Tribunal de Justiça. Parágrafo 1º. Nos casos dos incisos 6º a 9º, o devedor será citado no juízo cível para o cumprimento da sentença ou para a liquidação no prazo de 15 dias. Parágrafo 2º. A autocomposição judicial pode envolver sujeito estranho ao processo e versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo. Pelo rol de títulos executivos judiciais, ficou claro que falar de título executivo judicial é falar de um ato emanado do Estado juiz. Ressalvada aquela questão da sentença arbitral, que nós vamos conversar daqui a pouco, que não é propriamente um ato do Estado juiz, todas as demais se referem a um ato emanado do Estado. No caso, o Estado, Poder Judiciário. Diante disso, o título executivo judicial ele goza de uma presunção praticamente absoluta, não permitindo a parte discutir sobre qualquer nulidade do título, já que o título ele está embasado numa decisão judicial emanada de um poder que é o Poder Judiciário e que passou por todo um processo para se chegar àquela decisão. Então, não é possível alegar, por exemplo, a nulidade do título. E também não é possível alegar a inexistência da obrigação,
já que a obrigação ela está descrita, ela é uma obrigação certa, porque ela está descrita na sentença, no título executivo judicial. Um detalhe muito importante é que quando nós olhamos os títulos executivos judiciais do inciso 1º ao inciso 4º, nós estamos diante de um processo que já está tramitando. Em razão disso, não há necessidade de se ingressar com a execução de um título judicial. O que vai se fazer é uma fase do processo de conhecimento, uma fase chamada cumprimento de sentença. É diferente ali da regra dos incisos 5º ao 9º, em que vai ser necessário ingressar, sim, com o cumprimento de sentença, com uma ação autônoma. Por quê? Por exemplo, na sentença penal condenatória, tudo tramitou no juízo criminal, mas não vai ser ele que vai executar a parte ali da sentença penal condenatória que atribui o dever de reparar um dano, por exemplo. Atribui ali um direito a uma reparação de danos. Essa parte do título executivo judicial, lá do sentença criminal, que tramitou no juízo criminal, vai ter que ser executada no juízo civil. E aí sim, vai ser um cumprimento de sentença que vai ser uma ação autônoma. Diferente lá do inciso 1º ao inciso 4º, em que o cumprimento de sentença ele vai ser uma fase dentro de um único processo, que esse processo vai ser o processo de conhecimento encerrado com a decisão transitada em julgado, com a sentença transitada em julgado, e que agora segue-se para a fase de cumprimento, que seria e que é a fase de cumprimento de sentença. Outra questão importante sobre o cumprimento das decisões emanadas do juízo civil é que o título executivo que vai ser executado no cumprimento de sentença, ele não necessariamente vai ser uma sentença transitada em julgado. Pode ser uma decisão interlocutória, que essa decisão não houve recurso, ou se houve recurso, ele não foi provido, ou então foi concedido em sede recursal, em agravo de instrumento, e em razão do inadimplemento por parte do devedor, por parte de quem deveria cumprir aquela decisão interlocutória, é possível o cumprimento de sentença daquela decisão interlocutória. Por isso que o inciso 1º ele fala em decisões emanadas do juízo civil, porque pode ser uma decisão interlocutória que impõe uma obrigação e que não foi adimplida, autorizando a parte a ingressar com o cumprimento de sentença no mesmo processo de conhecimento, ainda em tramitação, mas para se cumprir uma tutela de urgência, por exemplo, que foi deferida no início da ação ou no curso da ação, por exemplo, numa ação de saúde que o juiz determina que seja fornecido, por exemplo, um tratamento, e o plano de saúde não cumpre essa decisão. O que a parte vai fazer? Ela vai ingressar com o cumprimento de sentença da decisão não cumprida nos próprios autos do processo de conhecimento. E não há problema nenhum, por força do artigo 515, inciso 1º. Quanto ao inciso 2º e 3º, que falam da autocomposição, uma coisa importante a ser dita é ter atenção ao parágrafo 2º do 515, que traz uma situação muito interessante. O acordo que as partes apresentem para homologação do juiz, ele pode, inclusive, contemplar partes que não estão no processo e ainda obrigações, questões que não estão no processo. E não há problema nenhum, porque não é um acordo que é executado. O que se executa é o título executivo judicial, que é a sentença homologatória daquele acordo. Então, seja o acordo judicial, ou seja, o acordo firmado em juízo, seja o acordo extrajudicial, que são as hipóteses do inciso 2º e 3º, o 2º é o judicial e o 3º é o extrajudicial. Seja um ou outro, é possível que esse acordo englobe obrigações que não estavam previstas no processo e ainda, ou ainda, partes, pessoas, terceiros que não estavam no processo. E não há problema nenhum, porque o que vai ser executado é o título executivo judicial, que é a sentença homologatória. Quanto à sentença penal condenatória, é preciso lembrar que a sentença penal condenatória ela gera vários efeitos. Ela gera efeitos de natureza penal, que é ali o cumprimento da pena. Ela gera efeitos de natureza administrativa, por exemplo, no caso de condenação de servidor público com a perda de cargo público, e ainda efeitos de natureza civil,
Por exemplo, perdimento de bens, o dever de reparar um dano, tudo isso faz parte da sentença penal condenatória. Essa reparação de dano, ela vai se dar através de um cumprimento de sentença na esfera civil. Então, nós teremos a situação de uma sentença penal condenatória emanada de um juízo, que é o juízo criminal, sendo cumprida, sendo exigida, através do cumprimento de sentença, lá no juízo civil. É importante lembrar que, nesse caso, esse cumprimento de sentença não pode atingir pessoas que não foram partes no processo criminal. Então, o cumprimento de sentença de uma sentença penal condenatória só é viável em desfavor do réu condenado. Porque aquele que não foi parte no processo criminal não pode ser compelido a cumprir uma obrigação que ele não teve meios de se defender. Então, é interessante ter esse ponto em mente. Cumprimento de sentença penal condenatória só pode ocorrer em desfavor do réu que foi processado no juízo criminal e condenado, obviamente. Quanto à sentença arbitral, é preciso lembrar que esse nome sentença ele recebe uma certa crítica da doutrina, porque, na verdade, no juízo arbitral, antes se emanava o laudo arbitral. Depois houve uma alteração legislativa que passou a denominar o laudo arbitral de sentença arbitral. Só que sentença é um ato emanado do Estado do juiz. E juiz arbitral, ele não é um órgão do Poder Judiciário, estrito sensu. Mas a doutrina entende que isso é até uma forma do legislador privilegiar o juízo arbitral. E, por isso, essa denominação sentença arbitral. A sentença arbitral, portanto, ela vai ser objeto de cumprimento de sentença dentro do juízo civil. Então, algo que estava na justiça arbitral, no juízo arbitral, vai virar um cumprimento de sentença para que seja atendido aqueles ditames regulados na sentença arbitral. E outro ponto que eu gostaria de destacar seria o formal e a certidão de partilha. Eles são títulos executivos judiciais, mas é interessante notar que eles só são oponíveis, eles só são executáveis por meio de cumprimento de sentença em relação aos herdeiros, em relação àqueles que fizeram parte da ação de inventário. A ação de inventário é encerrada por uma sentença. Dessa sentença se extrai o chamado formal de partilha, que é um documento que relata como os bens vão ser divididos, como os bens foram divididos judicialmente entre os herdeiros. Esse documento é um título executivo judicial e que, portanto, ele viabiliza o ingresso de cumprimento de sentença em desfavor de algum herdeiro que não cumpra o formal de partilha. E a certidão, ela é apenas um documento menos extensivo do que o formal. A certidão ela pode pontuar apenas determinado aspecto que consta na sentença. E ela também é executável através do cumprimento de sentença. Mas se você quiser saber mais sobre títulos executivos judiciais, eu fiz também uma outra pílula jurídica já tratando desse tema. E se você tiver interesse, clique no card que vai aparecer aqui em cima e você terá mais desse conteúdo. E se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários sua pergunta que nós vamos responder com o maior prazer. E se você tem alguma sugestão de tema, deixe também nos comentários para que possamos preparar a pílula jurídica do assunto que lhe interessa. E eu peço que você curta, comente, compartilhe, ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.